Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. LIFE11, que é o Life 11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de papel. Ele é um fundo, pelo que eu vi, dele, como se fosse um fundo hedge fund, um fundo de multi-estratégia. Na data em que eu gravo o vídeo, ele está sendo negociado ali a R$ 9,91. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses 15,88. Ele vem sendo negociado a um PVP de 0,97, ou seja, com 3% de desconto. Ele é um fundo que possui baixa liquidez, mas, para mim, é uma liquidez aceitável para pequenos e médios investidores. Ele negocia, em média, 263 mil por dia. E ele já esteve mais depreciado e ele vem de uma valorização de 18% nos últimos 12 meses. Então, o que a gente consegue observar? Ele é um fundo de base 10 e ele vem há um bom tempo aqui bem próximo aos R$10. Já chegou a ser negociado próximo dos 11, um pouquinho abaixo dos 10, igual agora, né? Mas ele é um fundo que, comparativamente aos outros fundos do mercado, ele não está tão abaixo assim do seu valor patrimonial. Mas ele é um fundo que apenas um ano e meio de existência. Mais abaixo aqui, a gente vê informações a respeito do fundo. Então aqui a gente vê o nome, CNPJ, fundo para investidor em geral, mandato híbrido. Ele é por prazo indeterminado e gestão ativa. Sobre taxa, a gente vai ver dentro do relatório. E não há que se falar de vacância para um fundo de papel. Ele é um fundo que conta com mais de 6.800 cotistas. Ele tem mais de 22 milhões de cotas emitidas. Ele vale atualmente 10,15 e ele tem um patrimônio de 226 milhões. E o último dividendo que o fundo entregou foi de 12 centavos. Continuando aqui no site, a gente vê agora informações a respeito do dividend yield médio do fundo. Então ele chegou a entregar mais, tá? Uma média de 1,69 lá no início, depois 1,50 e agora ele meio que assentou-se, estabilizou-se nesse patamar de 1,15, 1,27 e as últimas entregas, 1,23, 1,19 e 1,20. Nominalmente, a gente vê que o fundo estabilizou-se também nesse patamar de 12 centavos, sendo que no início ele chegou a fazer entregas um pouco mais altas, né? Algumas entregas de 15 e 12. Eu acredito que o fundo vai ficar assentado nesse patamar de 12, podendo cair até um pouquinho para 11, 10 e no máximo chegando ali a uns 13. Eu não acho que no horizonte curto aí o fundo passe muito desse patamar de entrega. E aí a gente vê que realmente o fundo está assentado nesses 12 centavos. No último dia útil do mês, 29 de fevereiro, eles pagaram no 7 de março, no quinto dia útil, 12 centavos de dividendo. E aqui mais abaixo a gente vê sobre a rentabilidade do fundo. Como eu disse, ele é um fundo com 1 ano e meio de existência, não tem nem 2 anos ainda. E aí fica um pouco injusto comparar, porque ele perde toda essa rentabilidade aqui, comparativamente, e aqui só está pegando 1 ano de rentabilidade. Está perdendo 1 ano de rentabilidade aqui frente ao CDI. Então, o CDI com 2 anos, ele rendeu 27%, enquanto o fundo 18% com 1 ano. Então, em 2 anos, com certeza o fundo está conseguindo superar o CDI, tá? Se conseguisse comparar apenas 1 ano. O IPCA do período é 9,44%, o IFIX 23,45% e o IDIV com 17,63%. Então, pessoal, antes a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago para vocês formas de apoio financeiro ao canal. Se você quiser nos apoiar, considere fazer uma doação para o Pix do canal, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Todos os nossos canais contam com o clube de membros. A partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês, é um valor baratinho, mas que para o canal faz muita diferença. Torne-se membro e nos apoie no nosso trabalho aí. Você nos apoiando, tem acesso antecipado a vídeos, participa do grupo fechado do Telegram e tem preferência quando pede um vídeo aqui no canal. Esse vídeo está sendo gravado com mais de 1 semana de antecedência. Quem é membro também tem desconto na nossa planilha de controle financeiro. É um ótimo produto, uma ótima planilha. Já começou o imposto de renda, declaração de imposto de renda. Então adquira a planilha aí porque você vai organizar os seus ativos, vai declarar mais fácil aí, que ela vai facilitar para vocês. E você ainda apoia o nosso canal. Adquira o produto, ele é barato e acessível e é uma ótima planilha aí. Compre porque você vai estar apoiando o canal. Por fim, nós temos e-books de introdução aos fundos imobiliários e introdução aos FIAGROS. São e-books de ótima qualidade, um produto de fácil entendimento aí, de fácil conhecimento, agregador, barato, acessível. Compre esses e-books porque você vai ter um ótimo produto aí. E além do mais, você vai estar apoiando financeiramente aí o nosso canal. Esse vídeo foi uma sugestão do Gabriel Gustavo. Ele falou o seguinte:
Parabéns, Amu. Faz um vídeo sobre o Life 11, que é a sugestão dele sendo atendida. Nem sempre eu consigo atender com muita rapidez, então peçam aí, mas só aguardar que o mais rápido possível eu trago o vídeo aí para vocês. Aqui nós já estamos dentro do relatório gerencial de janeiro. Ó. Aqui a gente observa alguns highlights a respeito do fundo, o quanto ele entregou de dividendo, 146% do CDI em janeiro, 232 milhões é o que ele vale. Então a gente já viu mais ou menos essas informações aí. O resumo do fundo, né? A gente vê o seguinte, ó, ele cobra de taxa. Aqui a gente vê algumas informações, o mais importante que eu vejo aqui é a taxa média do fundo. Ele tem uma taxa média de IPCA mais 13, é uma taxa bem alta, tá? Então significa que, baseado na taxa apenas, são ativos de alto risco aí da carteira do fundo. Desde o seu início, ele trouxe 172% líquido do CDI, que é mais do que se fosse 172% do CDI, porque o CDI você tem que descontar o imposto de renda, né? Então, em termos de rentabilidade, como eu disse, eles estão superando em muito o CDI. O objetivo deles aqui, a gente vê, né, que é um fundo para investidor em geral. Aqui sim a gente vê que é prazo indeterminado. A gestora, LCP, a gestora. O fundo iniciou-se em março de 2022. A taxa de 1,38, que é uma taxa cara, mas a gente vai ver depois o que isso reflete na prática. Eles cobram performance, e eu não gostei disso aqui, que é 20% se bater 100% do CDI. Isso aqui para mim eu acho sempre abusivo com o cotista, tá? Colocar uma taxa de 100% do CDI. Por que eu falo isso? Porque, gente, você cobrar performance para performar o CDI, sabe? Tipo, se você investir no Tesouro Direto, você já tá tendo 100% do CDI, sabe? Eu não vejo qual o sentido você cobrar uma performance de 100% do CDI. Para mim, isso aqui é abusivo com o cotista. E aí a gente vê que o fundo conta com mais de 6.800 cotistas aí. Bom, continuando aqui, ele vai falar sobre comentários, tá? Então, ele vai falar sobre questões macro, essa parte toda eu pulo. Se você tiver interesse, eu vou passando devagarzinho, você vai pausando o vídeo e vai lendo com atenção, tá? Aqui ele começa a falar sobre os ativos da carteira, ele fala os principais aí, o que houve, vendas e tal. Também vou pular essa parte, se for do seu interesse, abre o relatório e vai ler essa parte aí. Eu vou parar só nesse aqui, ó, que é o FDIC Residencial Club. Por quê? Esse ativo também está lá na carteira do RPR11. Então eles falaram o seguinte, ó, que é um ativo que estava passando por estresse lá, eles falam que a performance de arrecadação da carteira continua sólida. O empreendimento ao todo tiveram 2.600 visitas e 551 vendas em janeiro. Então tá tendo vendas, isso aqui é importantíssimo para o giro, né? Para continuar conseguindo ter resultado. Então, acho interessante você ver ativos que estão em outros portfólios para você também ter um pouco mais de detalhamento. Aí aqui ele fala a estratégia do fundo, o que eles pretendem investir. Ó. Então eles investem em, isso aqui eu gostei, ó. Eles investem em segmentos de desenvolvimento, como loteamento, condomínios, projetos de incorporação, entre outros. Então, por ser loteamento um dos core do fundo, isso me chama atenção positiva. Aqui ele fala mais ou menos onde fica a localização da maioria dos seus ativos, né? Então, eles gostam de investir na região sul, mas depois a gente vai ver isso com mais detalhes. Ele fala sobre o mercado residencial, também vou pular essa parte. Então, eles trazem bastante detalhes. Eu gostei do relatório, tem 29 páginas e tem muita informação. Eles atuam diretamente com os empreendedores regionais, né? Então, não são empreendedores de nível nacional. Segundo eles, são taxas atrativas com garantias sólidas. A gente vai ver lá no final sobre as garantias dos CRIs que eles investiram aí, que eles emprestaram dinheiro, né? E segundo eles, têm experiência executiva, projeção de rendimento, eles têm uma guidance aí do primeiro semestre, né? Continuar entregando ali na casa de 12 centavos. Mas foi o que eu falei para vocês, eu acho que pode cair um pouquinho ou no máximo subir bem pouquinho. Não vai extrapolar muito dessa média aí, não. Retorno dos rendimentos, essa parte eu costumo pular, tá? Mais abaixo aqui, ele começa a falar sobre o retorno total, essa parte eu costumo pular, mas eles estão conseguindo superar aí o CDI, né? Então significa que está tendo performance, né, arrochando o fundo. Aqui a gente vê a composição dos seus CRIs. Então, em fevereiro do ano passado, ele tinha 48% em IPCA, 20% em GPM, 30% em CDI. Fundo bem mesclado, né? Achei interessante também. Ele aumentou a exposição em IPCA, diminuiu em GPM, praticamente manteve em CDI. Então você vê que o core do fundo é IPCA. Aqui é a alocação da carteira. Então a gente vê que hoje 51% do fundo é loteamento, isso me chamou a atenção muito positivamente, tá? 28% é incorporação, também eu acho bacana. E é um fundo que tem 18% em multipropriedade. Então isso aqui é um ponto de atenção, porque é um setor que a gente tem visto que é um setor arriscado. Quando deu problema lá, HCTR, DEVA, Versalhes, blá blá blá, foi em setor de multipropriedade, né? E ele tem 2% em caixa.
E os indicadores que a gente já tinha visto ali no slide anterior, de PCA, IGPM, CDI, né? E quais os segmentos que ele está investindo. Então, 60% dos seus investimentos são em CRIs, mas ele investe em True Sale, FDICs, Home Equity, ou seja, multi-estratégia, mas sempre papel, né? Ele não está tendo outras estratégias como ações, como imóveis propriamente ditos, né? Mas ele tem diversas estratégias, não investe somente em fundos de CRI. E regiões que o fundo investe, a maior parte do seu portfólio é na região sul, como ele já mesmo tinha falou lá em cima, né? Mas ele tem 19% no Nordeste, 24% na região Norte. Ele também está exposto em outras regiões. E vendas e obras, isso aqui é um ponto interessante. Ele vai até trazer um outro gráfico mais à frente lá, mas metade do portfólio está com uma venda bacana, acima de 75%. Isso é importante, porque tem que estar com vendas aí para o fundo conseguir receber as suas dívidas, né? Até 50%, 20%. Entre 50% e 75%, que também é um número bacana, mais 23%. Então, entre aspas, apenas 20% do portfólio é um ponto de atenção aí que eles estão vendendo até 50%. Então, tem que melhorar essas vendas aqui. Em questão de obras, que é outro risco altíssimo, o que foi a pipineira maior lá no HCTR, Deva, Versalhes e blá blá blá? Porque lá ocorreu problema e não é um imóvel performado, não é um imóvel finalizado. Então, como não estava concluído, além de não estar pagando, né, deles estarem com problema, ainda precisa injetar mais dinheiro porque precisa terminar as obras. Então, isso é um problema, tá? Então, nesse sentido, 36% já está com as obras concluídas. Isso é um ponto muito importante. E, entre aspas, tá? Apenas 22% está com obras até 50%. Ou seja, está com um número baixo de realização de obras, mas é um número baixo do portfólio, né? 39% está entre 50 e 100. Então já está bem encaminhado, né? Já passou de metade das obras concluídas. Então, assim, atualmente, os números do portfólio são números bacanas do risco aí, né? Nesse ponto aqui eu vejo de forma interessante. E aqui, ele mostra em média os dividendos e tal. O que ele distribuiu até aqui, né? E atualmente ele está com a média de 13,2 centavos de dividendos, mas essa média tende a vir caindo um pouco, que eu acho que ele vai estabilizar nesse patamar de 12. E aqui abaixo a gente vê o DRE do fundo. É aqui que eu gosto de calcular as taxas do fundo. Então o que acontece? Nos 3 últimos meses não houve cobrança de performance. Aqui, Então eu não vou calcular baseado nos meses. Vou calcular no acumulado do fundo. Então desde que o fundo veio ao mercado, ele já pagou 3 milhões e 600 de taxas, que vai para o bolso da gestão. E a performance mais 2 milhões e meio. Então eu vou calcular esses dois e ver o que essas despesas representam frente aos 50 milhões que foi o que o fundo receitou. Então, para mim, isso aqui, eu prefiro isso do que taxas propriamente dito. Então, a gente vai pegar aqui, 3,628, que eu vou arredondar para 3,629, e mais 2 milhões 512. Isso é o total que o fundo gastou, que foi por bolsa da gestão. 6 milhões 141 vezes 100, dividido por 50 milhões 995. As taxas do fundo, então, estão em 12%. Aqui já está no crivo de careiro, tá? Até 10% eu acho aceitável. De 10 a 15 eu acho caro, mas eu até me posicionaria. Então essas taxas, mesmo careiras, eu até me posicionaria no fundo. Agora note a diferença se não tivesse essa performance tão alta, tá? Em janeiro, por exemplo, o fundo gastou, vou arredondar para 258 mil, tá? Dividido aqui por 3 milhões e 35, você vê que as despesas cairiam para 8,5%, aí já ficaria um número bacana. Então assim, eu sempre vou bater nessa tecla. Para mim, uma gestora cobrar 100% de CDI como performance, eu não acho que eles estão performando. Primeiro que mais da metade do fundo é indexado a IPCA. Então, poxa, se ele tem lá 13% de IPCA, a performance dele tem que ser, nós temos que superar 7, 8, 9% de IPCA. Para mim seria algo mais justo, entendeu? Aí bacana, mas poxa, eles têm um ativo indexado a IPCA e quer tentar performar acima de CDI, sei lá, eu não acho justo. Bom, não acho justo por quê? Se agora que o CDI está alto, eles estão conseguindo ter essa performance toda, meu amigo, quando esse CDI despencar, a performance vai machucar o fundo de um tamanho que vocês não têm noção. Aí esse fundo aqui vai ser aqueles fundos que, quando o CDI cair, se continuar dessa forma aí esse fundo a taxa total do fundo vai subir lá para 15%, 18%, 22%, 25%, vai tudo para o bolso da gestão. Então, eu não acho isso bacana. Então, pessoal, antes a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, nós ainda vamos ver outros gráficos, vamos ver os ativos do portfólio, tá? Antes a gente ir para essa parte, eu trago para vocês formas de apoio gratuito ao canal. Se você não quer ou não pode apoiar financeiramente o nosso canal, apoie de forma gratuita.
Basta simplesmente aqui você deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever e ativar o sino. Nós estamos tentando aí chegar a 50 mil inscritos. Se inscreva no nosso canal, nos ajude a chegar nessa meta. Comenta aí para nós o que você achou a respeito desse fundo. Você gostou das informações trazidas até aqui? Você teria esse fundo no seu portfólio? Comenta aí para nós, seu comentário é muito importante. Aviso, alerta, o fundo vem pagando bem, tá? Mas é normal que os fundos, quando vem a mercado, eles venham pagando mais e depois dão uma diminuída. Então eu acho que esse fundo vai ter boas entregas sim, se não ocorrer inadimplência nem nada, mas eu não gostei sinceramente assim, atualmente não está com nenhum problema, as taxas estão dentro dos meus critérios, a liquidez é baixa, mas está dentro dos meus critérios, mas mais à frente eu vou mostrar para vocês sobre concentração do portfólio. Então eu não tenho interesse em ter esse ativo, tá? Não é um que entra no meu crivo, porque eu tenho certeza que futuramente as taxas vão ser careiras nesse fundo, vai machucar muito esse fundo. Quanto mais o CDI cair, mais caro vai ficar a performance para esse fundo. E então isso aí já é um ponto que me distancia. Outro ponto, o fundo tem concentração de devedores. Pode ser que o fundo consiga fazer captações, que ele consiga crescer e diluir isso. Mas atualmente, tendo em vista a experiência que a gente sofreu aí com HCTR, DEVA, Versailles e blá blá blá, eu prefiro ficar de fora. Eu vou mostrar já esse tipo de concentração. Então, gestora desconhecida, concentração de ativos, uma taxa que por enquanto está careira, mas eu acho que vai ser uma taxa caríssima em breve. Eu prefiro ficar de fora. O fato de eu estar falando isso não significa que o fundo seja bom ou ruim, ou que isso seja uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Então estude e tome você as suas decisões. Eu tenho um canal secundário, canal Mufi Infra, e o nosso objetivo é tentar chegar a 1000 inscritos e monetizar o canal. Já contamos aí com 564. Vá lá no canal e se inscreva e nos ajude a chegar na nossa meta. Todos os nossos canais estão em outras plataformas. Vá lá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe. Isso ajuda demais. Eu abro caixas de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que eu vou procurar atender com a máxima rapidez. Voltando aqui para o relatório, ele fala sobre o número de cotistas, né? Eu só gostaria que eles trouxessem os números. Ele começou a ser negociado ali em outubro de 2022 e ele não disse quantos cotistas ele tinha, né? Eu acho que ele poderia trazer, não vejo por que, entre aspas, esconder esses números, né? Mas o mercado é rentista, imediatista. Como o fundo está pagando bem, olha como é que está crescendo o número de cotistas. Se alguém me pediu para falar sobre um fundo desconhecido, muito provavelmente é porque ele está pagando bem. E note o quanto o fundo vem crescendo, né? Então, quando o mercado descobrir esse fundo e tal, pode ser que ele aumente ainda mais o seu número de cotistas. Porque ele está pagando bem. Mas, né? Se ele pagar mal ou der qualquer problema, também despenca tanto as cotas quanto os números de cotistas. Aqui ele mostra o seu resultado e isso me chamou a atenção positivamente, porque ele não está fazendo resultado por meio de não recorrente, né? Então isso é interessante. Outro ponto que me chamou a atenção é que o fundo vem distribuindo em média o que ele tenta ter de receita. Em março ele teve 16 centavos e entregou 15, mas ele também já teve 14 e entregou 15, ó. Meio que compensa, tá? Então ele teve 15 e entregou 14, mas teve 10 e entregou 12. Ó. Então ele sempre vem contrabalanceando. Por isso que atualmente ó, ele está tendo resultados aí e entregando bem próximo daquilo que ele gera de resultado. Ele não fala se ele tem ou não um resultado acumulado aí. Sobre a carteira do fundo, que é o ponto de atenção para mim. Então olha só, esse EMA representa 12,5% do portfólio, é alto, tá? 10 é o aceitável, até mesmo pela CVM, mas hoje eu acho que tem que ser de 7, 8, 6 para baixo. Então você vê outro aqui, ó, outro devedor, mais 14,3%. Mais devedores, né? Ó, o FDIC, que é o mesmo que tem lá no RPR11, mais 12,9%. E aí o seguinte, ó, eu acho que esse green aqui vai ser todos de um único devedor. Por mais que seja 1, 2 e 3, poxa, quando deu problema no grupo GPK lá, saiu dando problema em tudo quanto era classe, sabe? Então, isso aqui ó, dá mais de 20% de concentração. Então, esse ponto aqui para mim, isso aqui já me abriu os olhos e, assim, eu não teria interesse de me posicionar no fundo, não. A não ser que, por exemplo, eu vou me posicionar nesse fundo porque eu sei que eles chamaram uma emissão e eles vão fazer uma captação grande. Vamos supor que eles vão tentar captar 300 milhões, tem chance de captar. A gestão já falou que eles vão comprar ativos diferentes do que estão aqui, vai diluir, sabe? Mas eu não acompanho esse fundo, eu não me lembro de ter feito outro vídeo sobre eles. Então eu, baseado nisso aqui, eu prefiro ficar de fora. Não gostei do que eu vi, não.
Aqui ele fala sobre os indicadores, né, do portfólio da carteira, a gente já viu isso lá atrás. Os LTVs médios, né? Então, de 75 a 100 de LTV é 9,6%. O que isso significa, tá? Eu vou tomar como se fosse o número 75. Significa que a cada R$ 75,00 de dívida, ele tem 100 de garantia. Isso aqui não é uma razão de garantia boa para mim. Aqui, ó, de 50 a 75 é até aceitável. Eu vou pegar a média aqui de 62, tá? Então significa que a cada 62 de dívida, ele tem 100 de garantias. Agora aqui sim é um LTV bom. Quanto menor esse número, tá, esse percentual, melhor. Aqui entre 25 e 50, eu vou tomar um número de 37, por exemplo. A cada 37 de dívidas, ele tem 100 de garantias. Tem que ser um número baixo, por quê? Não é se em algum momento vai ter inadimplência. Em qualquer fundo de papel é normal, tá? Quando tiver inadimplência, se não se resolver e o fundo precisar acionar as garantias, isso aqui é uma garantia que ele tem alta chance de receber o seu total. Porque aqui, ó, se ele só tem entre 75 e 100 de LTV, poxa, se ele precisar vender em cima da hora um ativo, pô, será que ele vai pegar... Ele tem 100 aqui, ó, para tentar recuperar 75. Você acha que se ele for vender em cima da hora ele consegue 100? Não vai. Às vezes ele vai ter que diminuir para 90, 80, 70, 60. Então nisso aqui pode ser que ele não recupere todo o crédito. Aqui pode até ser que ele recupere. E aqui ele tem uma chance alta de recuperar todo o crédito. Então esse LTV eu vejo dessa seguinte maneira. Continuando no relatório, a gente vê o LTV médio do portfólio de 39%, né? Em média é bacana. O saldo devedor aqui, essa razão do saldo devedor está muito boa, ótimo. E esse VGV total também é muito bom. Porque se é um fundo de 300 milhões e ele, quando vender lá todos os ativos, tende a receber 500, ó, significa que ele tem uma cobertura tranquila para devolver o dinheiro do fundo, né? As obras estão 70% realizadas, as vendas 77% em média, né? Então tudo isso aí muito bacana. Continuando aqui, a gente vê a distribuição da carteira, que hoje ele tem 47% em incorporação, 47% em loteamento, 6% em multipropriedade. As localizações, ó, Paraná, acho que é Sergipe, Amazonas, Santa Catarina, Rondônia e Rio Grande do Sul. Eles têm IPCA e CDI. Pode observar aqui, ó, que isso aqui é na carteira de CRIs, porque ele tem outros ativos, né? Ele tem FDICs e tal, tem outros ativos. Na tabela de sensibilidade, hoje o fundo está até um pouco menos que 10, igual a gente já viu. Então, a 10 e 10 daria 15% de retorno bruto e 13% de retorno líquido. Então, é uma taxa bacana do fundo. E se comprar hoje, que eu acho que está na casa de 9,90 e pouco, ó, já sobe para quase 16% bruto e para 14,5% líquido. Então, quanto mais descontado você vai comprando, maior é o seu retorno. E se você comprar o fundo com muito ágio, você vai ver que seu retorno diminui bastante. Continuando aqui, a gente vê sobre a carteira, nesses primeiros ativos aqui. O fundo não trouxe detalhamentos, tá? Eu não entendi por quê. E esse primeiro que ele traz detalhamentos é do CRIEMA. Então esse CRIEMA, o que ele é? Uma incorporação horizontal. Aqui está a taxa, ele paga mensal. Aqui a gente vê quais foram as garantias. Cessão fiduciária dos direitos creditórios. Isso aqui para mim eu não vejo como sendo algo muito, muito forte. Qual outra garantia? Hipoteca cedular. Só de ser hipoteca eu já vejo como sendo algo bacana. O que mais? Alienação fiduciária de cotas. Aí se for cotas da SPE, não sei se tem tanto valor. Quando você dá um imóvel como garantia, que eu acho que esse tipo de hipoteca aqui, ó, alienação fiduciária, se fosse dos imóveis, eu veria como sendo uma garantia mais sólida, tá? Esse próximo devedor aqui sim eu gostei, olha. Ele tem garantia, cessão fiduciária dos direitos creditórios, não vejo isso aqui sendo muito forte, essa garantia. Mas aqui sim, ó, alienação fiduciária dos imóveis. Então o próprio imóvel foi dado como garantia, eu vejo isso aqui como sendo muito sólido, tá? Alienação fiduciária de cotas, fiança. Então, esse tipo de garantia aqui eu vejo como sendo um pouco mais sólido. O Crivectra. Então, é muito importante que vocês venham nessa parte final aqui do relatório e vá olhar as garantias, vá olhar como é que é a dívida, quem que são esses devedores, o que é a dívida, sabe? Para você fazer a sua tomada de decisão. Eu acho que essa aqui é uma das partes mais importantes e uma das partes que as pessoas menos dão importância, sabe? Então, você está colocando o seu dinheiro a risco. Então eu acho que seria interessante você analisar sobre esse ponto aí. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do Life 11 são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês aí que nos ajudam, seja de forma gratuita ou de forma financeira. Vá lá no canal Amu Dicas, adquire os nossos e-books de português para concurso público e apoie o nosso canal. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui! Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way.
can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay, cause my messages are timeless, so they'll put them on display.